que no final dos tempos ele nos daria a revelação, seu verdadeiro nome, que ele tiraria os nomes dos ídolos das nossas bocas. Então, e ele fez. Agora basta você aceitar isso e seguir e crer na revelação, porque se você não crê, é porque você nunca viu. E se você nunca viu e nunca ouviu, você não pode dizer que não é verdade, não é mesmo? Então vá atrás, você é inteligente, também dotado pelo Criador. E essa inteligência que o Criador deu a todos os seus filhos, inclusive aos animais, porém são menos acessíveis a coisas porque são menos pensantes que nós. Então, essa inteligência que o Pai nos deu tem que aflorar e ocupar o seu cérebro, porque ele não está aí para enfeite, ele está aí para ser usado. Então, procuremos, nos enganemos com os nossos próprios olhos, não nos deixemos mais nos enganar pelo nosso semelhante, porque o homem, ele sempre quis se sobrepor ao Criador, só que não, jamais acontecerá. Porque o Criador, ele é supremo, perfeito, o próprio nome já diz, ele é o Criador e nós outros somos as criaturas. Os animais, eles honram mais ao Criador do que nós, porque todos os animais louvam o nome do Criador, o nome verdadeiro. Porque não pense você que o gato diz miau, o gato nunca diz miau. Eu achava que era, mas ele diz iau, iau. Leia Salmos 8 e o 148, que diz: as criancinhas e todos os animais da terra louvarão o meu nome. Iau, o primeiro vagido do bebê diz iau. Então, irmãos, temos que dar a nossa mão à palmatória e sabermos que o Todo-Poderoso é perfeito, tremendo, e Ele fez o que Ele escreveu. Ele selou as nossas mãos com as iniciais do seu nome e está aqui, é só olhar e ver. Na minha tem o Y e o H, que é o A no hebraico, então diz Iá. No nosso DNA estão as 4 letras. Então, nas bocas dos animais estão o perfeito louvor, e nos bebês também quando nascem. Só que depois que deixamos de ser bebês, nós esquecemos, a nossa memória começa a ficar guardada e começa o aprendizado. E esse aprendizado entra todas as coisas que nos é ensinado, e o ensinamento religioso, no caso, nada mais é que doutrina, porque cada religião tem a sua doutrina. Uns ensinam uma coisa, outros ensinam outra, então não é generalizado. O único generalizado é o ensinamento da palavra, que diz uma coisa só para todos os seus filhos, para todas as criaturas. Então, o que não for evangelho, o que não for escrito, inspirado pelo Criador, rejeite, porque não é do Pai, não é para sabermos. Por que não é para sabermos? Porque não nos levará a lugar algum, somente nos desviará
como já fez, vem fazendo e continua fazendo para tantos. Está nos desviando do único mediador, que é o nosso Salvador, o único pastor, o único redentor, Yahshua Mashiach, que é aquele que pereceu por nós lá no madeiro. Ah, mas não foi na cruz. Não foi na cruz. A cruz é invencionice, porque a cruz ela saúda, homenageia e lembra-nos Tammuz, Deus Taus, que é um ídolo. Porque a palavra madeiro aparece quase 1000 vezes só no Antigo Testamento. Vai lá. Vai lá e vê. E leia e veja que a palavra madeiro se refere aonde foi pendurado e morto o nosso Salvador, porque a própria palavra diz que ele foi morto como um cordeiro, e o cordeiro sagrado ele é, e cumpriu-se a profecia que ele seria morto como um cordeiro, então ele foi pendurado como um cordeiro e pregado pelos pulsos e pés, e eles inventaram que foi numa cruz, porque num poste, o madeiro era o lugar onde eles pregavam o maior dos bandidos, e essa homenagem eles fizeram ao nosso Salvador, como se ele fosse um bandido. E ele não era nem criminoso, pois ele não tinha cometido crime algum. E no momento que ele foi condenado e morto, e que os céus se fecharam em pleno dia, meio-dia, e que tinha o sol bem alto, eles todos viram, os hereges todos viram que ele era realmente quem ele dizia ser. Ele era o nosso Salvador, porque o dia escureceu e virou noite. Não faça como Tomé, que os religiosos chamam de São Tomé, que ele teve que ver para crer, porque quando o nosso Salvador foi ressuscitado pelo Pai e foi se mostrar aos 11, por que 11, Tânia? Não são 12 apóstolos, discípulos? Sim, porém ele se mostrou aos 11, porque como vocês devem saber, alguns já ouviram falar, que o Ialdas, que é o Judas, ele, quando se deu conta da traição tremenda que ele tinha cometido contra o mestre, como ele chamava, o nosso Salvador, ele fugiu e jogou fora as 30 moedas que ele tinha recebido para trair, e com um beijo ele mostrou aos soldados quem era o Mashiach, para que prendessem-no. Então, o Mashiach, ele se mostrou aos 11, e Tomé, ele pediu para ver os furos dos pregos, porque ele não creu. Então, por isso que tem aquele chavão: eu sou como São Tomé, tenho que ver para crer. Então, Tomé pediu para Yahshua mostrar os furos, e ele mostrou, e ele viu, e se prostrou, se ajoelhou e clamou, pediu perdão por ele não ter crido. Então não deixe sua vida chegar nesse patamar de falta de crer. Vá atrás e creia, porque o Criador, ele inspirou os profetas para escrever o verdadeiro evangelho, e
todo o Antigo Testamento, ele é sombra do que haveria de vir futuramente. Então, tudo as coisas que estão acontecendo agora estão escritas. Vai lá e lê. E também não deixe de conhecer o livro de Enoque, que por que será que eles não o colocaram na Bíblia? Porque ele traz muitas verdades. Então, como alguns aqui já sabem, que me acompanha, me segue, já sabe, Enoque, ele é o 7º depois de Adão. Ele é filho de Jared e ele é o bisavô de Noé. E jamais ele teria escrito mentiras. Então, o livro de Enoque, ele traz verdades. E tudo o que está acontecendo agora, que está começando a acontecer e que está já, que os sabidos do sistema já estão anunciando que vai acontecer, você encontra lá no livro de Enoque. Então, não deixe de enriquecer teu conhecimento e ficar mais próximo de Yahweh, o Todo-Poderoso, através do verdadeiro Evangelho, através de estar mais próximo do seu filho Yahusha. Irmãos, a graça e a paz de Yahweh e Yahusha. Beijo nos corações de todos.